O Ministério do Turismo e Doutores da Alegria apresentam O Palhaço, o que é? O podcast dos Doutores da Alegria. E o tema desse episódio é a cultura popular, ritos e estéticas. O que será que as máscaras da cultura popular têm a ver com o palhaço? Para nós, o palhaço é um arquétipo. Na história da humanidade, tivemos aparições de figuras que exercem funções de cura, subversão, ritos que impactavam as comunidades onde eles surgiam. Essas características conseguimos identificar, umas mais e outras menos, com o que fazemos no hospital. Então, o que o palhaço faz? Ele brinca, ele subverte, ele encanta. Toda a sociedade tem uma figura que surge para provocar, falar coisas que as pessoas não têm coragem de dizer. Hoje, estamos aqui com a Vanessa Rosa e com o Rafael Cristiano para falar sobre as convergências e as influências possíveis entre palhaços e algumas máscaras da cultura brasileira. Bom, estamos começando mais um podcast dos Doutores da Alegria, O Palhaço, o que é? E o tema de hoje é cultura popular, ritos e estéticas. E eu estou aqui com dois convidados queridos que vão falar sobre esse assunto pra gente, já que são atores e pesquisadores sobre o tema. Eu estou aqui com a Vanessa Rosa. Bem-vinda, Vanessa. Vanessa é artista do riso, palhaça, arte educadora, atriz e matrigestora do Terreiros do Riso. Atua no campo das comicidades e palhaçaria, pensadas a partir de matrizes e motrizes de manifestações afro-brasileiras. Vanessa também é formada em licenciatura em arte pela Unesp, é isso, né? Unesp, Instituto de Artes, estuda pedagogia e pesquisa a alegria como fundamento estético. Bem-vindo, Vanessa. Obrigada. Temos também aqui Rafael Cristiano. Rafael também ator e pesquisador na dramaturgia sobre narratividade e temporalidade. Seu último texto encenado é Faraó Tropical, contemplado na 8ª Mostra de Dramaturgias em Pequenos Formatos Cênicos. Bem-vindo, Rafael. Obrigado. Bom, e para começar o nosso bate-papo, a nossa conversa de hoje, eu quero começar perguntando como e quando surgiu, como vocês conheceram essas manifestações culturais, o que despertou em cada um de vocês iniciar essa pesquisa nessa linguagem? Quem começa me contando? Eu sou parte de uma família mestiça, com linhagem africana, indígena e branca. Então, desde pequeno, a gente tem uma noção de que isso é algo separado, longe, enquanto isso, na real, é cotidiano, né? A minha mãe é uma pessoa que, na infância, organizava a festa de reis com a família dela, os tios. Ela tem essa imagem de que ela tocava pandeiro, batia de porta em porta, para organizar a festa todo ano. E ela se lembrou disso quando ela me viu em cena pela primeira vez em um espetáculo de rua no Grajaú, que era o lugar onde eu morava e me criei, cresci. Então, ali naquele momento, ela lembrou de algo que para ela era essencial na infância dela e muito divertido, a partir do meu fazer. Então, o meu fazer, ele não veio do nada, ele não veio... Tava um dia em casa e falei, vou fazer teatro. Isso tava desde sempre dentro da minha casa, na reunião com as minhas tias, com os meus primos. Então, é difícil dizer quando isso se torna pesquisa ou quando isso se torna um trabalho, porque sempre fez parte, assim, Eu cruzei a Vanessa nesse período, que foi incrível, assim, meu primeiro contato com a palhaçaria foi com ela, e lá tinha já essa questão de investigação da própria raiz familiar, e como a raiz familiar nos munia munia horrível, nos presenteava com coisas para pensar a comicidade, para pensar as afetações possíveis de uma figura que naquele momento já estava sendo questionada como palhaça. De uma figura outra, de uma figura que talvez cuide do riso, das afetações e da sensibilidade das pessoas.
tem uma coisa ancestral mesmo, né, nessa pesquisa. E a gente vem falando sobre isso nesse podcast, né? Assim, quem que é o ancestral do palhaço? Que a gente conhece hoje, né? O palhaço de nariz vermelho, que é o mais normal de todos. Será que só tem essa formação? Ou será que tem outras máscaras que surgem, né? Outros personagens que surgem nas culturas populares, que tem essa questão do humor sarcástico, né? E a gente viu que tem aí Bufão, tem um monte de história por trás, né? As comédias dell'arte, a gente tá falando sobre isso, para ir colocando essa linha do tempo. Né? E você, Vanessa, nessa linha do tempo ancestral, como é que surge aí para você? Eu acho que esse lugar da ancestralidade realmente, né? Inclusive, acho que eu quero pedir licença aqui para a ancestralidade que nos guia, para a gente estar aqui hoje, as minhas antepassadas, todas as mulheres da minha família, né? Porque eu acho que tem um lugar, principalmente da família da minha mãe, né? Vanessa Rosa, as rosas da minha família, que foram me dando um tanto desse caminho, assim, de entender o que era alegria dentro da minha família, né? O que é esse riso, o que é essa comicidade, né? Então, eu acho que a minha história se cruza muito com a do Rafa, inclusive no território. Também sou do Grajaú, com divisa ali com Cidade Dutra. A minha mãe é baiana e meu pai é pernambucano, que vieram nessa pequena diáspora desse território enorme, que deram o nome de Brasil, para, né, vir constituir uma família e buscar esse ideal de vida melhor aqui em São Paulo, né? E aí, nessas periferias deles passando, o Grajaú foi onde se firmaram ali. E nasci junto com meus irmãos e reconheço, então, que eu sou filha, né, de nordestinos, então uma família afro-indígena, né, nessas descendências também. E afro-indígena nordestina que tem ali um contexto cultural muito grande, né? Então, quando o Rafa, inclusive, traz isso, né, não tem como a gente dizer de onde começa, né? Porque, de fato, a gente tem uma constituição cultural, histórica, do fazer também, que a gente vai entender, talvez, dessa divisão cultura e arte, que está enraizado como é a nossa educação também, né? Então, está no meu cotidiano, está no meu dia a dia. E aí, pensando nesse sentido, né, de quando também eu começo a compreender, então, o que é isso. Porque é nos tirado, né, muita sabedoria nesse sentido do que nos pertence como seres, né? Cultura é um direito, né? Deveria estar, né, como dizem, né? Devia estar na nossa mesa, assim como comida, né? Mas, infelizmente, vão separando algumas coisas e aí acho que no meio do caminho a gente vai resgatando, né? Vai buscando esse conhecimento. E quando eu começo a fazer teatro, comecei no Teatro Vocacional, que é um programa da Prefeitura de São Paulo, que até hoje existe. O Rafa também passou por ele. Sim, comecei lá. E o quanto essas políticas públicas são muito importantes nas periferias para a gente poder acessar, né, de fato, outros modos e meios também de produção. Então, eu digo que a minha primeira escola é a minha família, né? Esse grande aprendizado que eu tenho sobre cultura. Meu pai é artesão, ele pinta quadro. Ele é aquela pessoa que fala assim, aquilo ali, eu sei fazer. E vai lá e faz. E a minha mãe também tem essa coisa, essa relação de saberes das plantas, dela assoviando, cantando, dos passarinhos. Eu tenho muita essa imagem, assim, da minha infância, né? Dessa presença dessa arte, assim, que às vezes não é considerada na academia, né? Que às vezes não é considerada e valorizada, enfim. Mas sempre foi muito pulso. E quando eu começo a fazer teatro, eu começo a entrar em outra relação que talvez seja mais da cena, das artes da cena ali, entender um outro linguajar, enfim. Mas eu começo a me distanciar, talvez, né? De um lugar que é comum, assim. E aí começa a parecer que tudo que eu preciso aprender está distante, está longe de mim. Então, quando eu começo na palhaçaria, tem algo que me chama, né? Nessa linguagem. Opa, palhaço, essa comicidade, esse riso, uma corporalidade. E aí eu começo a estudar desde 2006, palhaço. E aí depois eu falo, opa, é palhaça, né? Porque as referências também que acabam vindo eram sempre de homens brancos, europeus, né? Um tipo de comicidade ali. E aí começo a ouvir também esse movimento das palhaças também, dentro de um feminismo, começa a avançar mais ainda. A gente começa a entender que existem outras comicidades também feministas. Mas também não me reconheço ali no meio. Eu falo, opa, tem mais coisa então. Porque eu acho que além desse feminismo, que também era um pouco mais o feminismo branco, tem questões também que são raciais dentro do que são as comicidades. E aí eu começo a olhar e falei, então pera, o que é essa mulher negra periférica fazendo comicidade? E aí eu começo a ouvir a minha família. Porque o riso sempre esteve. A alegria sempre foi morada ali na minha casa. Mesmo as coisas não estando ali tão, né, necessariamente boas para a gente seguir a vida, a alegria sempre foi sustento, sempre foi movimento. Então, por que eu tinha que buscar longe, distante, fora até do Brasil? E aí eu começo a olhar de fato, assim, então onde é que tá, né, essas figuras do riso na minha vida?
E aí a família é esse primeiro, mas depois também a gente sabe das nossas manifestações negras, né? Que são diversas. E aí a gente começa a ver, eu começo a identificar figuras cômicas que não necessariamente têm essa simbologia talvez mais presente, dessa caracterização do palhaço, né? Que é isso, a gente pergunta, o que é o palhaço para você? Como é que você imagina o palhaço, né? Geralmente vai vir esse nariz vermelho, cara branca, uma roupa larga, que talvez seja mais identificado palhaço de circo, enfim. Uma origem, mas nunca vai vir uma cara melada de carvão e um chapéu em formato de cone. Porque não é palhaço, mas na minha trajetória fui ouvir que essa figura que eu descrevi agora, que é Mateus, dentro do que é a manifestação do cavalo marinho, e também a gente encontra no Reisado, não é palhaço, mas acaba se tornando o palhaço da cara preta porque se assimilam de alguma maneira a sua comicidade ali, alguma coisa. Enfim, só dando uma geral aqui para dizer que é um resgate ancestral, porque a gente está falando de comicidades negras e até palhaçaria preta também, e ela é milenar. Então, ela antecede aí, então vieram muitas pessoas antes de mim, sustentando esse riso, essa alegria. E eu acho que é um pouco isso, assim. Não, bacana, você foi lá atrás, né? Quando a gente que faz teatro, né? Quando a gente vai pra escola, a gente fala, o deus do teatro, Baco Dioniso, um homem branco, né? Também, que é o deus da fertilidade, né? Da criação, tudo mais. E a gente sabe que na matriz negra a gente tem outras pessoas que surgem também como deus da fertilidade, que não é o Baco Dioniso, né? Que tem outras representações que surgem também como representação desse lugar, que é super importante, né? Que é o do nascimento, o da criação, o do despertar algo que a gente precisa pôr para fora, precisa falar, precisa comentar, precisa criar para poder chacoalhar, né? E trazer luz para o que está, às vezes, nas trevas. Como é que é dentro da cultura popular, assim, que figura dentro das matrizes negras, né? Que vocês enxergam que teria essa força, essa pujança, de repente? A gente... Tanto eu quanto a Van, nós compartilhamos uma cultura em comum, que é o candomblé de Nação Queto, que é uma manifestação religiosa e cultural aqui do Brasil, que veio herdada dos africanos e africanas e iorubás, né? Que é bem específico. Uma parte em África que hoje é a Nigéria, e que era território iorubá pré-colonização. E até hoje. Dentro dessa cultura específica, existe uma divindade chamada Exu, que em tradução literal é esfera. Você falou uma coisa interessante, que é a coisa das trevas e da luz. E pra gente não existe isso. Não existe, na verdade existe, o que não existe é a oposição num lugar de algo, da luz que vai eliminar as trevas. Pra gente existe uma dança entre essas duas coisas, porque as duas são importantes. Porque as trevas humanas, o que a gente chama de trevas aqui, que é esse lugar talvez obscuro dentro da gente, ele precisa aparecer e surgir, e dançar junto com a luz, e ter um contato, e ter uma conversa. Exu é um apaziguador, quase, nesse sentido, de chamar as trevas para dançar junto com a luz. Eu coloquei dançar aqui, porque pra gente é importante que as coisas dancem, que os deuses dancem. Então, o candomblé, através do transe, chama essas divindades, os nossos antepassados, para dançar. E nessa dança eles vão representando coisas que faziam em vida, ou representando os contos que é passado oralmente dentro dos terreiros. Exu, pra gente, é uma potência criativa. Ele é a boca que tudo come e que vai cuspir o novo. Exu é representado em terras iorubás e aqui dentro dos terreiros de candomblé como um falo, um pênis, o ogó, um pênis ereto feito de madeira. Hoje em África iorubá é comum você ver no festival de Exu pessoas com um pênis muito grande na cabeça. Porque pra gente ele é
essa potência. Exu é aquele que vai engravidar a humanidade, assim que você permitir. Ele pode te engravidar e te parir e te encher de coisas novas para que você possa parir coisas novas no mundo. Ele é uma potência criativa que deixa todo mundo em estado de gestação, de algo novo, de algo criativo, de algo por vir. Isso compreendendo esse recorte específico, que pensando essa divindade Yorubá. A gente sabe que quando ele chega aqui no Brasil, na verdade esse contato começa lá, existe um olhar cristão sobre essa figura e que localiza ele como o demônio. Porque o que pode ser algo que dança nu com um pênis ereto para os cristãos? Só pode ser o demônio, só pode ser o capeta, né? O que pode ser essa noção de liberdade, esse corpo sem amarras? O que pode ser esse que engole para cuspir o novo? Ele é o temor. O que é este homem fora do que a gente reconhece como raça negra? O que é esse homem eloquente? Exu não é uma pessoa que dança alheio do mundo. Ele é um homem eloquente. Ele é uma pessoa que é da fala. Ele é uma pessoa muito boa de fala. Uma pessoa da comunidade, da sociedade. Fora do que a gente tem como imaginário de uma pessoa negra. Ele é o que escapa da nossa representação de negritude. Assim como a maioria dos orixás. São que escapam daquilo que a gente entende como negritude. Então, esse homem eloquente, essa potência criativa, esse falo, esse pênis ereto, falo assim, pensando num pênis ereto, longe do lugar de poder que o olhar patriarcal criou sobre isso, né? Ele é para além disso. Enfim, ele dança com isso, inclusive. Essa potência é isso, é uma ameaça quase. Essa potência pode te encher de coisas novas. E você pode então entrar num estado que não tenha outra saída a não ser parir uma criação. Maravilha, eu sei que já fui, né, em alguns ritos de candomblé e eu sei que sempre se começa fazendo, acho que uma abertura evocando Exu, né, para ele poder fazer pedir a licença para ele, para que as danças aconteçam e esse encontro aconteça lá dentro. A gente viu muito dessa questão dos ritos, né? E como é que constitui isso? Esses ritos, essas narrativas, essa maneira de ver esse mundo natural, como é que isso pode ser transposto para dentro do que a gente apresenta aí, trabalhando com temas ou provocações para dialogar, aí pensando como artista, né? Como a gente entende isso e leva nessa transposição estética, né, para o campo das artes. Eu fico sempre pensando, né, nesse lugar, essa possibilidade da gente falar sobre as nossas culturas, né, tentando abranger também o entendimento das culturas negras como múltiplas, né? Então, quando o Rafa frisa, né, que a gente está falando de um caminho que é dentro das culturas Queto, né, até a alegria também, o modo como eu tenho vivenciado hoje é a partir do saber Nagô também, muito trago por Muniz Sodré também, e vivenciados os nossos terreiros, porque terreiros são resistência, né? São os espaços de resistência que se formaram aqui no Brasil para uma continuidade dessas diversas culturas negras, né? E eu acho que quando a gente pensa, então, nesse lugar das estéticas, dos ritos, né? Da cena, do riso, enfim, das comicidades, até da palhaçaria, essa diversidade, ela precisa estar presente. E mais do que isso, esses outros modos de entendimento sobre a existência, né? Do que a gente pode, então, chamar das cosmos-percepções, né? Que aí a gente abrange, diferente da cosmovisão, que é o modo como a gente vê o mundo, como a gente reconhece a nossa existência, dialoga com os seres, com a natureza, na sociedade. A cosmopercepção, ela nos vai ampliar também, né? No sentido de acessibilizar também, além da visão, outras escutas, né? Os cheiros, os sabores, né? Então, acho que quando a gente traz nesse contexto essa ancestralidade dentro dessas matrizes negras, a gente está falando, então, de tudo que nos compõe. Então, para a gente falar de cena, a gente precisa se entender como um ser completo. E isso não vai se fragmentar. Então, na minha caminhada, eu também vou aprendendo um tanto e reconhecendo também
esses saberes indígenas também, que eu vou conseguindo compreender cada vez mais essa constituição do nosso território e essa complexidade que ele existe, né? Porque aí eu acho que também não tem como a gente separar, eu pelo menos dentro das minhas vivências do Terreiros do Riso, né? Se eu quero contar essas histórias negras, as indígenas também estão ali juntas, né? Nessa constituição, infelizmente, tão violenta que esse território se formou. Mas, dentro disso, só para dizer que a vida, a cultura e os rezos, a espiritualidade, elas não se separam, né? Então, quando a gente traz as nossas culturas negras, a gente está falando de tudo isso para além de uma religiosidade. Infelizmente, quando a gente ouve Exu, a primeira coisa que se vê é essa relação com o demônio, num contexto religioso, né? E não essa grandeza toda que o Rafa traz. E eu digo muito isso porque, né, dentro dessa vivência do Terreiros do Riso, para me entender em cena, para trazer esse riso, foi Exu que abriu o caminho, né? Quando você diz, ele é o primeiro a ser saudado, sim, ele é o primeiro a ser saudado, né? E ele é o primeiro que recebe, que alimenta e que é o que faz a mensagem chegar, né? Ele é o nosso mensageiro também, ele que transporta o axé. Então, para estar em cena, nesse diálogo com o público, eu vou fazer esse caminho da mensagem circular, né? Desse lugar da comunicação acontecer, né? Eu acho que esse lugar dessa comunicação, principalmente. E aí, o que comunica? Tudo. Né? O jeito como eu estou vestida, com o jeito como você está vestido, né? O como se organiza os espaços, né? Então, se a gente pensar qual é o local da cena, né? A gente tem essa relação palco e plateia, mas ela também já é instaurada e determinada num período, né? Onde a gente entende ali a distância de um público mais que assiste, mais passivo, mas nas nossas manifestações não tem essa divisão. A gente tem uma roda e todo mundo é convidado para entrar na roda e jogar e brincar. Então, pensar e reelaborar as comicidades negras, a palhaçaria preta, também é a partir desses lugares das simbologias, né? E das codificações cênicas, enfim, de tudo que isso vai representar pra gente. E aí, principalmente pro corpo, né? Da gente ali, talvez, em cena, brincando. E aí, eu tenho essa memória de quando comecei nessa palhaçaria, né? Muitas vezes ali, esse lugar já, o palhaço revela, né? Quem você é, revela o seu ser ali, essa relação. Muitas vezes, quando isso acontecia, as pessoas riam. E eu ficava assim, poxa, esse riso tá difícil, né? Tem algum lugar que não tá... Eu não tô rindo junto, né? E aí eu comecei a entender, opa, estão rindo de mim e não comigo. E aí eu acho que numa sociedade que a gente sabe que é pautada dentro de uma questão racial, né? A gente tem... o racismo é tão forte nesse sentido, não só o racismo, LGBTQIA+, fobia, enfim... E por aí vai, misoginia. Que riso é esse que chega em cena, né? Então, muitas vezes estavam rindo da minha ancestralidade, né? Do modo que eu falo, o meu corpo, né? A minha bunda grande, né? Bunda de palhaço, então evidencia isso em cena, é engraçado. Opa, pera. Que corpo padrão, então, é esse de um riso, né? E de quem ri, por que ri, do que ri. Acho que isso foi importante na minha trajetória, para eu entender o que era esse sentir estar em cena e muitas vezes me sentir violentada dentro de uma ideia e de um formato, de um pensamento de palhaçaria. E aí eu acho que quando a gente se aproxima das nossas raízes, se aproxima dos nossos... e a gente se reconhece e fala, opa, essa figura ali que brinca, né? Mateus, né? Bastião, Catirina... tem a caramelada de carvão, que tem uma gestualidade, uma corporalidade, né? Um jeito de trazer a narrativa da oralidade muito forte. Isso eu reconheço na minha casa, isso diz sobre mim, isso conta sobre a minha história. Então, trazer isso para a cena foi muito importante nessa relação de, opa, a fonte, essa raiz, tá numa construção de outros imaginários. Então, eu acho que é um pouco... esse retomar também, né? Essa sabedoria de que o meu corpo, ele também está dizendo muito sobre mim quando eu estou em cena. E eu preciso ouvir tudo isso para compor esse riso, essa comicidade. Incrível. Muito bom ouvir, aprender. A gente está chegando no fim do podcast já, assim, e eu vejo a importância, né? Da gente manter vivo essa ancestralidade que a gente fala tanto, que as pessoas às vezes se perdem nas suas narrativas, se perdem nas suas histórias. Muito foi apagado, né? A gente tem um apagamento histórico muito grande. A gente sabe que a história é contada pelos opressores e não pelos oprimidos. E a gente vê esse resgate que está sendo feito, né, cada vez mais
né, com pessoas pretas aí engajadas em saber de onde é que eu vim e o que tinha antes de mim. A gente sabe que tem muita coisa, né, que infelizmente está aí nesses subterrâneos da história, escondidos, queimados, né, destruídos. Eu acho importante, né, e a palhaçaria acho que é esse lugar de resgatar, né, de provocar, de fuçar, de pegar coisas. Aí, para terminar o bate-papo, queria saber como é que anda essas caminhadas na pesquisa, para onde é que vocês estão indo. Palavras finais, agradecendo vocês. Eu sou muito admirador da Vanessa, queria trazer isso. Eu tô, nesse momento, muito imerso na produção de textos, né, para o teatro. E o quanto tudo isso que a gente trouxe aqui pode me inspirar a criar lugares sensíveis. Acho que sensibilidade é uma coisa, talvez, que estamos carentes numa sociedade como a nossa, tão embrutecida. Então, a minha busca hoje é uma busca sensível de como esse universo todo que a gente trouxe pode me sensibilizar e sensibilizar a outra pessoa. Eu tô, então, nesse momento investigativo de produção de textos. Tô com uma montagem que se chama Faraó Tropical, que eu assino o texto. Ela tá hoje encenada no Centro Cultural São Paulo. Amanhã já não sei, esse amanhã que as pessoas vão ouvir. Mas é isso. Eu queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui com você, Rafa, também, com todo mundo. Mas porque eu acho que é um reencontro que a gente faz das nossas trajetórias, né? Que a gente se fortalece muito nessa caminhada de ouvir, né, as nossas ancestralidades e o quanto que é isso. A gente fala muito de comunidade, né? Infelizmente, desfacelaram as nossas comunidades. Então, a gente se reencontra para se fortalecer. Então, tá muito especial aqui esse encontro. Muitas memórias, né? Eu acho que a gente é isso. A gente é composto por memória e a gente cada vez mais quer resgatá-las, né? E presentificá-las, né? Então, acho que é um pouco isso. Mas acho que nesse caminho, inclusive, das memórias, é que eu tenho vivenciado esse meu encanto, que eu digo que é o Terreiros do Riso, que me é soprado, e que Exu, dentro de todos esses saberes, que é não só esse orixá negro, né, que está dentro dessas sabedorias de terreiros, mas como um modo de vida também, de filosofia também, né, enfim, esses caminhos que se apresentam tanto, que faz o erro virar acerto, acerto virar erro. Tem me desenhado um caminho dentro de pensar as pedagogias na área da palhaçaria e das comicidades, né? Então, trazendo mesmo esse outro lugar que sai dessas nossas narrativas, né? Dessas nossas mitologias e que vai passar por outras técnicas também, né? De ouvir, de fato, as nossas raízes para pensar o que é essas figuras cômicas, o que é esse corpo em cena, dentro de outras narrativas e também simbologias. Então, Terreiros do Riso é esse espaço formativo, que sou eu, na verdade, né? Ainda não é um espaço físico, mas em breve será. Laruexo. Mas que busca esse lugar, principalmente da relação e da troca, né? Então, tem esse lugar também das memórias, da escuta. Então, além de oficinas e cursos dentro dessa linguagem das comicidades negras, esses encontros, também tem esse lugar de ouvir. Onde estão, então, esses nossos saberes? Onde está essa morada e esse reconhecimento dessa alegria, que ela não é só um sentimento, né? Que não é só essa emoção. Mas, de fato, ela nos, né, vai entender assim, ela é base para a nossa experiência. Aí, rapidinho, eu sei que está acabando, gente, mas eu preciso falar isso, que eu acho interessante. De quando a gente fala dessa alegria movida por esses saberes, né, afrodiaspóricos, a gente está falando também de um lugar que é assim, né? Eu adoro entrar em Casa do Norte, por causa da minha família. Então, eu sempre entro, tem o cheiro, tem coisas que, né, me dão uma percepção ou outra. E, às vezes, eu compro uma coisa para minha mãe, para meu pai. E teve uma vez que eu entrei e tinha um quadrinho escrito, né? Essas sabedorias que estão escritas aí. Que é, aqui nessa casa até a tristeza pula de alegria. E aí, eu gosto de falar que, então, a alegria pra gente não se faz com que a tristeza não exista. Né? Que a gente não se tome das emoções que são importantes da nossa vida pra gente vivenciar. Então, a tristeza é a tristeza, mas aqui ela vai pular de alegria.
Então, acho que é só para entender um pouco, porque aí eu vou nesse caminho para ouvir isso, referenciar os nossos mais velhos e mais velhas. Quando eu falo de Mateus, eu preciso reverenciar Mestre Martelo, né, Sebastião Pereira de Lima, que é o mais antigo dentro dessa função do Mateus, o cavalo marinho de Pernambuco, né? E que está aí brincando ainda e que tem uma oralidade enorme, assim, de memória para contar para gente. Então, busquem saber de Mateus, pelo Mestre Martelo também. E é isso. Aí, dentro do Terreiros do Riso, tem um festejo, que vai vir aí a 3ª edição do festejo, que é Raízes do Riso, que vai trazer, sim, as nossas danças, cantos e tudo que tem dessa base da alegria. Tem o Encruzilhadas do Riso, que é uma websérie, que aí eu vou entrevistar, então, né, os nossos mestres, mestras, pesquisadores, artistas do riso, palhaços, para ouvir esses outros caminhos. E é um pouquinho disso. Depois vai ter novidade. Um pouquinho não é muita coisa. Bicho, trabalha, gente. E vai ter novidades em breve. Então, quem quiser seguir, @Terreiros do Riso, com S, né? Porque são muitos quintais, muitos terreiros. E é isso. Maravilha. Obrigadíssimo, Vanessa Rosa, Rafael Cristiano, pelo bate-papo super gostoso. Aprendi muito com vocês. E a gente que trabalha no hospital vê muita semelhança no que a gente fala, muita confluência, né? O hospital é o lugar também de alegria e tristeza, né? O palhaço pula de alegria lá dentro, de uma certa forma. É um lugar de troca, é um lugar de erro e de acerto, né? A gente sabe que a saúde tem muitos erros e muitos acertos. A medicina vive pesquisando também. A gente, com o palhaço, também está pesquisando nesse espaço cênico, nesses terreiros que a gente frequenta, né? Tanto a rua, quanto o palco, quanto empresas, né? O palhaço, ele é esse cara que está lá como um provocador, criando narrativas para tentar desconstruir também essa ordem capitalista que a gente vive, às vezes, né? Desse mundo que vai consumindo a gente e, quando a gente menos espera, está engolido pelo sistema. E como é que a gente vomita, né? Com o Exu, põe para fora essas coisas todas que vêm de dentro da gente, que estão lá brigando pra gente colocar pra fora. Então agradeço muitíssimo. Então acabando aqui mais um podcast, O Palhaço que é, dos Doutores da Alegria. E o tema de hoje foi Cultura Popular, Ritos e Estéticas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.